Olá, cursistas! Que bom vê-los aqui mais uma vez, agora em nossa segunda aula da disciplina Plano Diretor. Vamos ao conteúdo? Nesta aula, teremos como objetivo identificar alguns dos principais problemas urbanos, analisar as situações que podem gerar qualidade de vida nos centros urbanos, evidenciar a necessidade do planejamento territorial da cidade, mostrar o risco de não planejar, analisar o desenvolvimento rural através de uma perspectiva de sustentabilidade. Foi a partir da Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, que os problemas urbanos de ordem social e ambiental começaram a se intensificar. A migração campo-cidade era a alternativa na direção de um melhor padrão de vida. Os problemas urbanos começaram a preocupar os estudiosos do tema e os políticos a partir do momento em que os mesmos tornaram-se críticos. A ausência de infraestrutura e serviços públicos suficientes ao atendimento da crescente população resultaram em situações de desigualdade social e desvalorização humana. Atualmente, diversos são os problemas de ordem social e ambiental enfrentados pelos moradores das cidades brasileiras. Problemas como subemprego, submoradia, segregação espacial, violência urbana, o lixo, trânsito cada vez mais frenético, falta de saneamento básico e tantos outros. Provavelmente, você já identificou alguns desses problemas em seu município. Eles servem para confirmar a necessidade de se planejar as cidades, para que tais problemas sejam, no mínimo, reduzidos. As grandes cidades de países pobres, como o Brasil, não têm capacidade de absorver o crescente número de migrantes. Muitas pessoas, geralmente detentoras de um baixo nível de instrução, que não conseguem emprego no mercado formal, submetem-se ao subemprego ou tornam-se desempregados permanentes. Muitos não possuem casa própria e nem remuneração suficiente para pagar aluguel, restando-lhes ocupar ilegalmente áreas onde se proliferam as favelas, invadir edificações não utilizadas nos grandes centros, abrigar-se debaixo de pontes e viadutos nas grandes cidades. A Organização das Nações Unidas, a ONU, define favela a partir de 5 características: acesso inadequado à água potável, falta de infraestrutura ou saneamento básico, aglomerações de moradias, estrutura pobre da construção das casas e residências inseguras. Dos mais de 6 bilhões de habitantes do planeta, cerca de 1 bilhão vivem em favelas e 500 milhões não têm lugar para morar. A falta de moradia digna para grande parcela da população mundial despertou a atenção dos governos, que buscavam em conjunto soluções aí para o grave problema da submoradia. Na tentativa de encaminhar soluções para esses problemas, aconteceu em Istambul, na Turquia, em 1996, a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos, o Habitat II. O Habitat I foi realizada em Vancouver, no Canadá, em 1976. Nesta conferência, reuniram-se representantes de quase todos os países do mundo para discutir, entre outros problemas urbanos, a questão da moradia, principalmente nas grandes cidades. Após intensas discussões, ficou decidido que
os governos deveriam criar condições favoráveis ao acesso à moradia para a população urbana de seus países. Em 2001, os países participantes do Habitat II reuniram-se em Nova York, na Conferência Istambul +5, para avaliar as estratégias propostas lá em 1996. Foi constatado que as ações governamentais neste campo foram aí pouco significativas. Assim sendo, para estimular os governos a implementarem políticas de acesso à moradia às famílias de baixa renda, foi elaborado um plano contra a pobreza e as precárias condições de moradia em diversas cidades do mundo. A dificuldade em adquirir um imóvel não é apenas resultado dos baixos salários. A especulação imobiliária dificultou ainda mais a aquisição da casa própria por milhares de pessoas. A supervalorização das áreas centrais condicionou a habitação das periferias pelos menos favorecidos, trazendo como consequência a segregação espacial. Distantes do centro da cidade, estes moradores não têm acesso à infraestrutura adequada, fato que contribui para a redução dos níveis de qualidade de vida. A ausência de ações efetivas na solução dos problemas urbanos, como a submoradia, o subemprego e a segregação espacial, acaba agravando outro problema, hoje tão presente aí no nosso dia a dia, que é a violência urbana. Homicídios, assaltos, sequestros, roubos e outras manifestações violentas atingem milhares de pessoas em todo o mundo. É importante destacar que existem pesquisas científicas, destacando aqui os estudos do sociólogo francês, o Émile Durkheim, que comprovam a inexistência, tá ok? Da relação direta entre a pobreza e a violência. Segundo esses estudos, a violência se manifesta em indivíduos que têm propensão para a criminalidade, independente de sua condição socioeconômica. Ou seja, não é porque uma pessoa é pobre que é criminosa, bandida. Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam dessa forma, né? A Índia, por exemplo, considerada mais pobre que o Brasil, apresenta índices de violências menores que o do nosso país. Para se ter uma ideia da proporção do índice de homicídios do Rio de Janeiro, é quase que 30 vezes maior que o de Mumbai. O índice de homicídios é a relação entre o número de mortes em um ano para cada grupo de 100 mil pessoas. Segundo o Valzefis, os 5 países mais violentos são, respectivamente, Colômbia, El Salvador, Rússia, Brasil e Venezuela. Porém, não são os mais pobres do mundo. Estudos científicos, como a tese do Capital Social de Durkheim, explicam que a função das instituições sociais, a família, a escola, igrejas, governo e outras, contribui significativamente para a redução da violência, pois, ao sentir-se parte do grupo social, o indivíduo tem pouca propensão para a criminalidade. O esforço para solucionar esses problemas sociais deve ser conjunto entre o poder público e a sociedade civil organizada. Torna-se fundamental que os governos busquem melhores condições sociais e também ambientais nas cidades. Devem aplicar medidas que melhorem o cotidiano das pessoas, como a implantação de parques, áreas verdes, arborização das ruas, sistema de coleta seletiva do lixo, transporte coletivo eficiente, moradias populares sadias, saneamento básico, fiscalização das emissões de poluentes atmosféricos por veículos automotores e também pelas indústrias. A sociedade civil cabe a busca por um ambiente mais saudável para toda a coletividade. Todos nós devemos colaborar para a construção de uma cidade
mais limpa e organizada, adotando ações simples em nosso dia a dia, como, por exemplo, não jogar lixo nas ruas, separando o lixo que pode ser reciclado ou reaproveitado, reduzindo a produção do lixo, preservando áreas verdes, preferindo o transporte coletivo ao transporte individual, utilizando biocombustíveis, evitando o desperdício da água, enfim, são várias as situações que também podemos contribuir para um ambiente melhor. Os resíduos sólidos urbanos, um dos problemas mais sérios que qualquer cidade do mundo enfrenta, está relacionada à produção e ao destino final do lixo produzido pela sociedade. Diante dessa situação, o que seria ideal fazer? Você separa o lixo que você produz? Em seu município, existe coleta seletiva do lixo? O destino final do lixo em sua cidade é o aterro sanitário ou é o famoso lixão? Bem, o lixo, ou seja, os resíduos sólidos produzidos na cidade devem ser analisados sob a ótica da saúde pública e também do meio ambiente. O inadequado destino final do lixo pode resultar na transmissão de diferentes doenças e na forte degradação ambiental. Segundo Moreira e Sene, a construção de aterros sanitários, embora minimize os impactos ambientais, não é apontada como a solução para o problema. São inúmeros os problemas relacionados à implantação de um aterro sanitário, como, por exemplo, a possibilidade de poluir o solo e os lençóis freáticos, ou a resistência dos moradores da área selecionada, ou seja, muita discussão. Portanto, a solução dos problemas sociais e ambientais das cidades depende de ações do governo em parceria com a sociedade. O melhor caminho para evitar tais problemas ou enfrentá-los quando surgirem é o planejamento. Cada pessoa produz, em média, 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. No mês, cerca de 300 quilos. E no ano, 360 quilos. Para vocês terem uma ideia, somente na cidade de São Paulo são geradas aproximadamente 15 mil toneladas de lixo por dia. Isso equivale a 3.750 caminhões diariamente. E aí? O problema será que é dos nossos governantes? Somente dos nossos governantes? Ou nós também, enquanto sociedade, podemos fazer a nossa parte para tentar minimizar a produção do lixo no nosso dia a dia? Bem como também buscarmos aí alternativas de reutilização do mesmo. Reflitam depois um pouco sobre isso. Qualidade de vida. A discussão sobre qualidade de vida é muito relativa. Não há consenso entre os cientistas sobre o conceito de qualidade de vida. Cada autor apresenta uma interpretação de acordo com o enfoque que pretende dar ao tema. Para Barbosa, o tema é permeado por indicadores objetivos e subjetivos, num contexto de percepção do indivíduo em relação à sua vida cotidiana e ao meio em que vive. De acordo com o mesmo autor, nós podemos definir como indicadores objetivos da qualidade de vida os fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e religiosos. Já os indicadores subjetivos podem ser classificados como a percepção do indivíduo frente a si mesmo e ao mundo, o estilo de vida adotado por cada um. Esses indicadores relacionam-se entre si de forma direta com implicações significativas na vida da pessoa e da sociedade, determinando o nível da qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida
no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A qualidade de vida, ela está relacionada ao estilo de vida adotado por cada um de nós, considerando fatores como saúde, o bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, a educação, a expectativa de vida. Costumamos dizer que estamos perdendo a qualidade de vida. Esta afirmação está fundamentada na ideia de que os problemas relacionados ao meio ambiente em que vivemos estão se agravando e, consequentemente, atingindo nossa saúde, nosso bem-estar. Nas grandes cidades, nós convivemos com os congestionamentos, poluição do ar, violência, falta de moradias sadias, entre tantos outros que conduzem muitas pessoas ao chamado estresse urbano. O estresse urbano pode ser entendido como o estado de cansaço físico e mental responsável por diversas alterações em nossa saúde. Portanto, está diretamente relacionado à qualidade de vida. Nas cidades pequenas, o estresse urbano atinge um número menor de moradores, pois o modo de vida é bem mais tranquilo, embora os problemas também sejam aí os mesmos. Neste contexto, nós podemos afirmar que a qualidade de vida nas cidades pequenas é melhor do que nas cidades grandes? Será? Devemos lembrar, por exemplo, que nessas cidades, a assistência de alguns serviços especializados na área da saúde não satisfaz plenamente as necessidades da população. Dessa maneira, onde temos a melhor qualidade de vida? Nas grandes ou nas pequenas cidades? Provavelmente, as respostas a esta questão não sejam as mesmas para cada um de nós. Alguns responderão que a qualidade de vida é melhor nas pequenas cidades e outros indicarão as grandes cidades, cada um com suas justificativas aí pessoais, pois conforme já estudamos, a qualidade de vida ela está relacionada, entre outros fatores, à percepção sobre o modo de vida individual. Podemos então constatar que 1/5 da população mundial ainda não tem acesso à água potável. E a água contaminada, ela mata mais que a AIDS. Verificamos a cada dia a degradação ambiental com o desaparecimento da biodiversidade, desaparecimento dos habitats naturais, transformação dos ecossistemas, mudanças climáticas, catástrofes naturais, poluições, desmatamentos, desertificação. Por outro lado, nós vemos o crescente aumento da circulação da informação, uma tentativa cada vez maior de conciliar liberdade e justiça social, construção de uma ética da responsabilidade, reafirmação dos direitos humanos, reafirmação das necessidades básicas e uma imensa, intensa preocupação com as futuras gerações. Assim sendo, nós podemos dizer que a qualidade de vida decaiu devido à degradação ambiental, mas cresceu também a preocupação em melhorá-la. Através das constatações sociais, nós percebemos que o individualismo típico do capitalismo ainda é muito forte entre nós. Esse individualismo revela dicotomias gritantes, como, por exemplo, parcela significativa da população dos países pobres não ter acesso a tratamentos médicos, enquanto que mais de 80% dos medicamentos circulam apenas entre os países ricos. O desmatamento, as desertificações, as mudanças climáticas, entre outras constatações ambientais, podem ser consideradas reflexos diretos das alterações econômicas. O consumismo, necessário ao crescimento econômico, acelerou o processo de degradação ambiental,
contribuindo aí para a queda da qualidade do ar, da água e também do solo. Contudo, nós percebemos que a sociedade mundial tende a adquirir consciência sobre os problemas que mais afetam sua qualidade de vida e, dessa maneira, buscar meios para sua manutenção e melhoria. Meios como, por exemplo, a adoção de um novo estilo de vida calcado nos princípios da sustentabilidade, que priorizem a coletividade e não o individualismo, o consumo racional e não o consumismo. Portanto, é preciso planejar em moldes sustentáveis, isto é, pensar e agir em prol de todos, para que tenhamos uma sociedade mais justa socialmente, equilibrada economicamente e ambientalmente correta. Com o intuito de atingir a tal qualidade de vida almejada, é necessário, antes de tudo, aprender a planejar. O que significa planejar? Bem, planejar significa definir claramente um objetivo que desejamos alcançar. Aquele que planeja, ele não improvisa. Todos nós planejamos algo, uma viagem, uma reforma, a compra de uma casa, de um carro, de um telefone, de uma televisão, de fazer um curso. Planejar significa programar uma ação futura. Provavelmente, você planejou tornar-se um técnico em serviços públicos, ou seja, definiu esse curso como um objetivo a ser alcançado e deve estar fazendo aí o possível para que isso aconteça. Com o planejamento territorial, não é muito diferente. Planejar o território é o mesmo que definir a melhor maneira de ocupar e organizar uma cidade, município ou região, selecionando as áreas propícias para cada atividade que desejamos desenvolver. Mas por que planejar a cidade? Existem diversos motivos para planejar a cidade. Entre eles, o Instituto Polis indica os seguintes. Para possibilitar o acesso igualitário aos benefícios que a cidade pode oferecer aos seus habitantes, para garantir o uso sustentável dos recursos naturais no presente, sem comprometê-los para o futuro, para resolver os problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam a qualidade de vida, para que todos estejam comprometidos com o objetivo de construir uma cidade sustentável, a cidade que queremos, para garantir condições de financiamento do desenvolvimento urbano. Você pode perceber que motivos não faltam para fazermos o planejamento territorial de nossas cidades. Mas como realizá-lo? Todo o processo de planejamento segue 4 etapas principais, que é a leitura da realidade local, o estabelecimento de acordos e parcerias, a implementação e a avaliação ou revisão. Primeiramente, devemos identificar os atores sociais, econômicos e políticos que atuam no processo de urbanização, para que, em seguida, possamos detectar os problemas que provocam a perda da qualidade de vida. Tendo conhecimento dos problemas e de suas causas, nós devemos, então, buscar instrumentos que possibilitem a superação dos problemas. O estabelecimento de acordos e parcerias deve induzir o comprometimento de todos os agentes ou segmentos da sociedade envolvidos no processo como garantia de sucesso na implementação, avaliação e revisão também do planejamento. A execução do planejamento territorial pela administração pública do município depende da elaboração de um conjunto de planos, como o plano diretor, o plano plurianual de investimentos, a lei orgânica municipal, o plano de ação do governo
e os planos setoriais. Bem, o plano diretor. O plano diretor, ele é um plano de caráter geral, ou seja, um instrumento básico de desenvolvimento da política urbana. O plano de ação do governo é um instrumento estabelecido pela administração municipal que vigora durante o mandato de cada prefeito. E é um planejamento de médio prazo que deve ser coerente às diretrizes do plano diretor e com os recursos disponíveis. O plano plurianual de investimentos, ele determina os gastos anuais necessários à realização de obras e projetos estabelecidos no plano de ação de governo ou no plano diretor. Já os planos setoriais, eles podem servir como instrumentos de encaminhamento de problemas em diversos setores, como, por exemplo, habitação, saneamento básico, educação. Pode se constituir em um poderoso mecanismo para a obtenção de recursos externos e cooperação com organismos federais, estaduais e até internacionais. Os planos setoriais têm como base as diretrizes de propostas contidas no plano diretor, podendo conter os seguintes elementos: a caracterização do problema em determinado setor, a apresentação de soluções alternativas para o problema, definição de medidas e elementos que viabilizam tecnicamente as soluções apresentadas, estimativa de custos para a execução do plano, o cronograma geral para a implementação do plano. A prática do planejamento territorial do município exige, além da capacidade técnica e política, a criação de meios que garantam a vinculação do processo de planejamento com os mecanismos de tomada de decisão, ou seja, da institucionalização do processo de planejamento. A institucionalização do planejamento territorial do município começa com a definição dos propósitos da administração municipal e das ações que serão realizadas diretamente ou em parcerias com o governo federal ou estadual. Para fortalecer o processo de planejamento municipal, nós devemos conceber o planejamento como um sistema. Sistema é o conjunto de elementos que se relacionam e interagem no sentido de alcançar determinados objetivos. Nos municípios de pequeno porte, o sistema de planejamento ele pode ser constituído pelo prefeito e seus auxiliares diretos, que deverão promover a participação popular. Para que o planejamento funcione como um sistema, se faz necessário uma articulação precisa entre o núcleo responsável pela elaboração das ações, o órgão encarregado do orçamento e aquele que executará a ação. O processo de planejamento ele deve ser democrático, oportunizando a participação do indivíduo na tomada de decisão. Quanto maior o município, mais complexo se torna o sistema de planejamento, sendo necessário a criação aí de um órgão de planejamento e coordenação. Esse órgão ele deverá ser responsável pela concepção de uma metodologia de planejamento que deverá ser repassada para todos os setores da prefeitura. E se não planejar, o que acontece? A resposta para essa questão é simples. Olha, pessoal, sempre que realizamos alguma ação sem planejamento, nós corremos o risco de errar. Neste caso, quando não planejamos, tentamos improvisar e nem sempre o improviso traz bons resultados.
Com os municípios não é diferente. O município que não planeja corre o risco de enfrentar a estagnação econômica, a migração da população jovem, a formação de favelas, problemas como os deslizamentos de encostas, as enchentes urbanas, o desperdício de recursos e tantos outros problemas. Pois bem, antes que isso aconteça, o melhor que temos a fazer em relação ao desenvolvimento urbano é planejar. Não há a necessidade de existir uma secretaria exclusiva para o planejamento territorial, principalmente aí nos municípios pequenos. O importante é que todas as ações sejam coordenadas, que os planejadores conheçam a realidade local e tenham conhecimento do processo de planejamento. Segundo o IBAMA, caso o município não tenha uma equipe de pessoas habilitadas, pode até contratar uma consultoria externa, que entre as suas funções estará a de capacitar os profissionais locais. Na maioria das cidades brasileiras, o que ocorre na realidade é muito diferente daquilo que foi planejado. Isso se deve ao fato de que muitos municípios seguiram o padrão tradicional de planejamento urbano institucionalizado nas administrações municipais a partir da década de 1970, em meio à ditadura militar. Esse modelo correspondia às ideias de um plano diretor de desenvolvimento integrado que era executado ano a ano para se atingir a cidade desejada. A implementação do plano era responsabilidade exclusiva do poder público municipal, que definia os padrões de organização da cidade através de investimentos públicos e da aplicação de uma legislação de uso e ocupação do solo, a Lei Orgânica do Município. O território era dividido em zonas diferenciadas, o zoneamento, definidas a partir de parâmetros específicos como a taxa de ocupação, coeficientes de aproveitamento, tamanho dos lotes, dentre outros. O zoneamento geralmente indicava os usos proibidos ou permitidos da cidade. As obras planejadas iam muito além da capacidade de realização do município. Esse modelo, importado dos países ricos, não refletiu a realidade da sociedade brasileira. Era um planejamento tecnocrata, autoritário, complexo e também de difícil aplicação. A cidade era considerada um objeto técnico e a legislação aplicada deveria apenas regular o seu funcionamento. Não eram reconhecidas as injustiças no território da cidade. No final dos anos 70, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado começou a ser questionado pelos movimentos sociais, que lutavam pela reforma urbana, chamando a atenção do poder público para a cidade irregular, informal e clandestina. O movimento popular de reforma urbana encaminhou uma proposta de reformulação da legislação urbana vigente, através de uma emenda popular de reforma urbana ao Congresso Constituinte de 1988. A proposta ela foi aceita e a Constituição Federal de 88 dedicou um capítulo inteiro à política urbana, elegendo o plano diretor como instrumento fundamental do desenvolvimento urbano. Forneceu instrumentos para a intervenção no mercado da terra urbana, possibilitando uma ação mais efetiva e direta na coerção e na prática especulativa sobre o solo através do artigo 182 e 183. A Constituição Federal do Brasil, de 88, determina em seu artigo 182 que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes. O parágrafo 1º diz que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico. Parágrafo 2º. A propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Já no artigo 183, reza que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para fins de sua moradia ou de sua família, adquire o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Mesmo com tais previsões na Constituição Federal, era necessário uma legislação complementar que regulamentasse os princípios e instrumentos enunciados no texto constitucional. Assim sendo, depois de 11 anos de negociação entre o poder público e os diversos setores da sociedade civil, foi promulgada a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamentou a política urbana brasileira. Com a promulgação do Estatuto da Cidade e sua vigência em território nacional, os municípios passaram a ter respaldo legal para constituírem ou revisarem seus planos diretores dentro de uma nova proposta, concebida a partir da ideia de que a propriedade, assim como toda cidade, deve atender à sua função social. Desenvolvimento rural. Ao planejar o desenvolvimento rural, devemos considerar que a diferenciação do campo em relação à cidade já não pode mais ser feita a partir das atividades econômicas desenvolvidas aí nessas duas áreas distintas do município. No meio rural, presenciamos o crescente envolvimento dos trabalhadores em atividades que há pouco tempo eram características exclusivas da cidade. Cada vez mais, os trabalhadores rurais estão envolvidos em atividades não agrícolas, isto é, atividades do setor secundário e terciário, como, por exemplo, na indústria de transformação e da construção civil, na prestação de serviços pessoais ou sociais. A maioria das atividades não agrícolas, no campo, exige baixo nível de instrução e baixa qualificação profissional. Contudo, é necessário que o governo local incentive a qualificação e a educação para promover o desenvolvimento humano e, consequentemente, promover o desenvolvimento rural. De acordo com Del Grossi, a renda dos trabalhadores empregados em atividades não agrícolas é geralmente 50% maior que a renda das atividades agrícolas. Segundo Kageyama, os domicílios formados por trabalhadores ocupados em atividades agrícolas e não agrícolas tendem a apresentar melhores condições de vida, renda, educação, habitação. Portanto, essa nova dinâmica do trabalho do campo, ela deve ser considerada no planejamento rural. Entre as políticas públicas para o desenvolvimento rural, Kageyama indica as políticas de emprego e renda, políticas de fortalecimento da agricultura familiar e políticas sociais e regionais de assistência, sendo fundamental melhorar as condições de vida no meio rural, para que seja possível o pleno desenvolvimento do campo. Campagnoli e Silva destacam outras três importantes políticas públicas que consideram essenciais ao desenvolvimento rural. São elas: a infraestrutura básica, incentivo à autoconstrução rural e programas de garantia de renda mínima. Destacam também 3 instrumentos de apoio às políticas de desenvolvimento rural, que são eles: a educação, a pesquisa associada à extensão rural e
o associativismo. A partir dessa análise, podemos perceber que o desenvolvimento rural enfrenta alguns desafios. É precária a vida de grande parte dos habitantes do campo. Assim sendo, durante o planejamento, deverão ser destacados meios de promover o nível de renda socialmente aceitável à população rural, que seja compatível ao obtido pela população das cidades. Se numa sociedade moderna a existência de terras sem agricultores parece destoante, mais absurda ainda é a existência de agricultores sem terra, resultado da excessiva concentração fundiária, que a modernização da agricultura não consegue aí reduzir. Assegurar a cidadania do homem do campo, no campo, este é outro desafio. Segundo Vanderlei, o que se pretende é que o brasileiro que vive no meio rural não seja estigmatizado por essa condição de rural e que não precise deixar o campo para ser reconhecido como cidadão. Bem, turma, chegamos aqui então ao final da nossa segunda aula. Façam as atividades, fiquem com Deus, até a próxima.